Olá, é muito bom ter você aqui hoje e nós vamos nesse vídeo revelar para você 6 coisas que vão fazer você não mais gritar com seus filhos. Hoje, um dos maiores desafios de um pai e de uma mãe é ter uma rotina que funcione sem os gritos. Você concorda? Vamos lá. Mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se até o final desse vídeo fizer sentido para você, compartilhar e dar o seu like. Combinado? Vamos lá. O grito, gente, acontece na maioria das vezes porque nós pensamos na criança como um de nós. Que ela já sabe todas as habilidades físicas, sociais, emocionais, cognitivas, que isso já está despertado nela. Mas não é a realidade. Não é assim que funciona. Mesmo que você diga assim, não, eu sei que ela está em formação, o seu inconsciente age como se ela já tivesse que saber disso. É a sua expectativa que ela já saiba disso. Nós explicamos 2 ou 3 vezes e achamos que elas já estão aptas a realizar tudo no tempo certo e na hora certa. E nesse vídeo você vai aprender por que isso não é verdade. Vai aprender que vale a pena pagar o preço dessas mudanças na comunicação do seu filho. A última revelação é a mais importante, então me acompanha. O seu filho é uma criança que tem um cérebro e que está totalmente em construção, integrando razão e emoção. E lá por volta dos 24 anos é que isso vai acabar, você sabia disso? Por isso que em muitos momentos ele vai oscilar entre muito maduro para a idade dele e completamente imaturo. Em alguns momentos muito racionais e outros completamente emocionais. Por quê? Porque ele está integrando essas habilidades. É o processo de crescimento e habilidades do cérebro dele. Então, quando ele estiver inconstante, você já sabe por quê. O segundo ponto é que quando uma criança recebe de você aquela crítica, aquela reclamação, ele entra no modo ataque. Como assim, Cassiara? Como é o modo ataque? Aquilo que você fala para ele num tom que não valida o que ele fez, ele vê como um ataque. O cérebro dele vê dessa forma. E qual é o comportamento dele? Revidar de forma grosseira. Por isso que muitas vezes um ajuste simples para você, ele vem com 4 pedras na mão, como diziam os antigos, para te responder de forma grosseira. E você faz o quê? Enfrenta ele. E aí eu quero te dizer 2 coisas. A primeira, você deve neutralizar esse mau comportamento e não enfrentar. Porque enfrentar, você está ajudando aquela habilidade dele se fortalecer. Ele entender que é assim que ele vai resolver as coisas. E o segundo ponto é não ceder, mas falar de forma firme e gentil, mantendo um tom de voz baixo, para ensinar a ele que é dessa forma que se resolve as coisas, e não no grito, e não naquele número de malcriações que eles normalmente fazem. O terceiro ponto que eu quero te falar é que existe uma coisa chamada neurônio espelhos. E na criança eles são muito atuantes. São neurônios que se espelham mesmo, que modelam o que o ambiente faz, o que você faz, o que eu faço na minha casa. E aí a pergunta é, o que esse ambiente está proporcionando a essa criança para que ela tenha comportamentos ruins? É um ponto a se pensar. O quarto ponto é o seguinte, quando uma criança está zangada, com raiva, ela está vivendo, né, naquela racionalização ali da raiva, a emoção de forma muito intensa. E nós, normalmente, queremos naquele momento resolver a situação, trazendo para ela uma justificativa racional. Isso não funciona. É preciso criar uma conexão com ela naquela emoção. Por isso, perguntar, filho, o que você está sentindo? Como isso aconteceu? O que eu posso fazer para te ajudar? O segundo ponto, as crianças aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Ou seja, às vezes você fala e faz outra coisa completamente diferente. Ela vai seguir sempre o exemplo do que você faz e não do que você fala. E o sexto e último ponto, as crianças precisam da repetição para aprender. Você vai falar 1 vez, 2, 3 e vai precisar falar 4 muitas vezes. Entenda que se ele ainda não faz o que precisa ser feito, não é no grito que você vai conseguir que isso aconteça. Não é no grito que você vai mudar essa situação. Muito pelo contrário, você já entendeu aí que ele está integrando o seu cérebro, razão e emoção, habilidades racionais e emocionais.
Então não adianta exigir dele, às vezes, uma maturidade no momento em que ele está tendo total imaturidade. É preciso acolher e fazer perguntas. As perguntas serão sempre a sua melhor aliada, porque a pergunta faz com que o seu filho reflita sobre o que ele está sentindo, reflita sobre o que ele está fazendo e também reflita sobre o que ele pode fazer. Quando nós falamos aqui da questão do espelhamento dos neurônios espelho, o que acontece? Muitas vezes, não só você, mas às vezes nem é você. Uma outra pessoa tem comportamentos na frente daquela criança que estão sendo modelados por ela. Às vezes um pai, um irmão mais velho, um tio, uma avó, um avô. É preciso olhar para essa criança como uma criança. Será, mãe, será, pai, que muitas vezes você não olha para o seu filho tendo uma expectativa sobre ele de coisas que nem mesmo você tem capacidade de fazer? Ou mesmo que você já haja assim, mas ele, enquanto criança, ainda não tem condições de fazer aquilo. E todas as vezes que você traz uma comunicação que grita, que invalida quem ele é, que fala daquele comportamento dele de forma crítica, reclamando, apontando, isso não ajuda o seu filho a mudar. Isso, na verdade, reforça nele algo que ele já desconfia, de que ele não faz nada certo, de que ele não vai conseguir. Isso não é história para você simplesmente ficar melhor, mais bonzinho. Não, isso tem a ver com o futuro dele. Isso tem a ver com a autoimagem dele. Uma criança tem 3 necessidades básicas que precisam ser atendidas. É ser aceito, ser amado e se sentir importante. Quando eu trago uma comunicação baseada no grito, eu não estou aceitando aquela criança. Às vezes eu gritei pelo comportamento que ela teve. Mas o que eu estou dizendo para ele quando eu grito? Que ele é inadequado. É assim que ele percebe. Ele não entende que a sua ação foi inadequada. Não, eu sou inadequado. Esse é o primeiro grande aprendizado equivocado que a criança tem com o grito. O segundo ponto é, ele entende que essa comunicação é a comunicação certa, então ele também passa a gritar. Só que quando ele grita com você, aí tem a autoridade envolvida. O que acontece? Você não pode admitir. Afinal, eu sou a mãe, eu sou o pai, ele precisa me respeitar. Mas quando eu gritei, eu o respeitei? Eu sei que isso dói. Eu não estou aqui falando isso para apontar seus erros. Eu estou aqui falando isso para fazer você refletir sobre as possibilidades de estar sendo feito errado. E quando você tem a possibilidade de enxergar o que está errado, você tem a possibilidade de mudar. Afinal, nem eu nem você fomos ensinados nada sobre isso. Não aprendemos isso na escola, não aprendemos isso dentro de casa, porque viemos de uma criação que era baseada no grito, muitas vezes, a maioria de nós. E não aprendemos isso na faculdade, não aprendemos isso na maternidade, em nenhum lugar, apenas em livros, se formos buscar, apenas em palestras, em cursos, se formos buscar coisas muito específicas. Mas via de regra geral, né, no todo, as pessoas não têm acesso a essa informação. Então nós não erramos porque queremos errar, desculpa. Nós não erramos porque queríamos errar. Nós erramos porque não sabíamos fazer diferente. Essa é a grande diferença. Então, pula o episódio da culpa, como eu sempre falo, e cai para fazer o quê? Trazer as mudanças que vão ser relevantes na vida do seu filho, a trazer uma nova comunicação para sua casa, para trazer um novo aprendizado para sua vida. E eu espero com esse vídeo ter contribuído para mais um passo em relação a isso. E se isso foi verdade, dá o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e até a próxima.